Paz do Senhor, igreja amada. Amém. Vamos ler um texto então. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Aleluia. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em quem, irmãos? Amém. Agradecer, irmãos, pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa noite. Mas digo para os irmãos que é sempre bom compartilhar a palavra de Deus com os queridos irmãos. Eu lembro de um obreiro que nós tínhamos em Santa Catarina. Ele dizia assim: pastor, como é gostoso dar uma pregadinha. É lógico, uma expressão simplória, não é? Mas mostrando isso, o desejo que a gente tem de compartilhar, glória a Deus, daquilo que Deus Ele tem nos feito, não é, irmãos? Aleluia, Jesus. Nesse texto nós aprendemos com o apóstolo Paulo, um grande ensinador, meus amados, e uma pergunta ela vem ao ler o texto sagrado, porque ele fala de esquecer de coisas que para trás ficam. Olha, é fácil esquecer? Alguém perguntaria. E obviamente eu digo aos queridos irmãos que não. Principalmente o ofendido, né? A pessoa tem dificuldade. E outra que nós não sofremos de amnésia, graças a Deus. Então, qual a visão aqui do apóstolo, meus queridos irmãos? E eu vou procurar ser o mais sucinto possível em relação a isso. O que é esquecer? É passar de fato uma borracha? Sofrer de algo na memória que não vai mais se recordar? Não, não é isso. Na verdade, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que o nosso passado, as nossas decepções, as nossas agruras, nossas dificuldades, nossas vergonhas, nossas lutas, não podem, irmãos, em absoluto, dirigir o nosso futuro. Você precisa esquecer. Aleluia. Não é que vai desaparecer da tua mente, mas aquilo não pode mais te governar. A gente vê todo dia, toda hora, pessoas que vêm até nós carregadas de traumas, de problemas, de dificuldades. E às vezes você pensa que é uma coisa recente, que é uma feridinha ali aberta há poucos instantes, que logo aquilo vai... Não. Coisas antigas, coisas velhas, coisas lá de trás, de anos, meus apreciados irmãos, de tempo. É crente, participa da ceia, tem até às vezes na igreja um ministério, um chamado, desenvolve aquilo, mas traumatizado, cheio de problemas. E sabe, irmãos, na virada desse ano, até comentei com os irmãos lá em Cascavel, eu propus com os irmãos lá, claro que Deus não depende de calendário para nos abençoar, mas a gente aproveita esse momento para renovar os nossos votos com Deus, o nosso propósito com o Senhor, e dizer: Senhor, eu quero de fato viver um ano na Tua presença. Eu sei que muitos de vocês fizeram isso, né? Além do carro novo, da casa nova que Deus deu, além da roupa nova, do terno novo, amém, maravilhoso, tudo bonito. Mas nós precisamos entrar esse ano com um coração novo. Não vai adiantar outras mudanças na esfera aí da nossa vida social, material, se em nós, irmãos, e diante de tudo que ouvimos essa semana, hein? Quem está aqui a partir de quinta-feira? Deixa eu ver, a partir de quinta-feira, quem frequentou os cultos? Um bom número. De sexta-feira, deixa eu ver, sexta-feira. Ontem. Glória a Deus. Então, todos nós estamos sendo alertados por Deus, avisados por Deus. Aleluia, Jesus. Paulo, meus amados irmãos, por que ele é esse
grande exemplo, esse grande modelo para nós. Primeiro porque essa carta ele escreve da prisão. Tinha todos os motivos do mundo para ser aquele pregador ressentido. Apanhou demais, sofreu demais. Vocês querem ver? 11 que vocês conhecem perfeitamente, mas vamos aqui recordar. 11 de 1 aos Coríntios, louvado seja o nome, segundo aliás, versículo 24 a seguir. Olha só, um homem marcado por perseguições e lutas. Analise aí, para você ver se compensa ou não. Nós fazemos aqui hoje um propósito com Deus para ter de fato um ano diferente na presença do Senhor. Analise. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a seguir, ele diz assim, um pouco do sofrimento dele. Ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além de que, aleluia, as coisas exteriores me afligiam, além disso, me oprime também cada dia o cuidado de todas as igrejas. E aqui ele mostra o lado pastoral dele, um pastor de verdade. Ele diz assim: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem sofre, que eu também não sofra. Olha, quem se escandaliza, que eu também não sinta por isso. Então o cuidado dele era extremo. Além das perseguições, além de todas essas guerras vividas, ele tinha ainda a luta, o cuidado, o zelo da casa de Deus que o devorava. Aleluia! Mas isso nunca fez de Paulo meus amados, obreiro amargo. Volta lá um pouquinho, segundo aos Coríntios capítulo 3, que os irmãos conhecem, 4 aliás, que os irmãos conhecem fartamente, mas que nós vamos recapitular. Louvado seja Deus. Olha o versículo 16 que ele nos diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que a carne sofra, a carne sinta, o interior contudo se renova de dia em dia. Olha o 17, a definição que ele dá para as lutas é uma coisa que eu fico às vezes pensando: Deus, dá-nos esta graça. Versículo 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea, essa lista que eu li com os irmãos. Leve e momentânea apanhar daquele jeito. Leve e momentânea enfrentar o que ele enfrentou, passar pelo que ele passou. Ele está dizendo: é leve, é momentâneo. Agora por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aí ele desvenda o mistério então. Por que de enfrentar tudo isso e permanecer um crente doce? Por que de enfrentar todas essas adversidades e no entanto continuar falando da graça bendita do Senhor Jesus com tanto amor? Porque a visão não estava aqui, os olhos não estavam postos aqui. Oh, meus amados, 2023 só está começando. Olhos fixos em Jesus. É muita amargura. É muita amargura. Eu vejo entre nós mesmos, os obreiros, é mais o espírito do, usando lá na velha dispensação, um dos profetas que falaram em nome do Senhor, mas que deu demonstração dessa amargura, chamado Jonas, que todos nós sabemos e conhecemos a sua história. Um homem amargo, que pregou, era de ficar feliz.
pregou a mensagem do arrependimento, não é? Do juízo que viria se o povo não se convertesse. O povo ouviu, irmão. Não existe, louvado seja Deus, na história uma mensagem tão poderosa como a que Jonas pregou, de se converter uma cidade inteira, 120 mil homens, desde o rei até o menor, o mais simples dos súditos. Aleluia! Todo mundo se converteu. Que mensagem poderosa foi aquela do profeta Jonas. Aleluia. E está lá o texto dizendo o que ele pregou, avisando o povo, passando pelas ruas e gritando que o juízo viria, que eles deveriam se arrepender. E todos se arrependeram, não foi? Todos se colocaram diante de Deus de saco em cinza, mostrando toda a humilhação, o arrependimento pelos seus pecados. Mas aquilo, ao invés de agradar o profeta, de alegrar o profeta, dizendo: olha, o povo se arrependeu, causou nele uma amargura, uma angústia. Calcula vocês, triste pelo povo ter se arrependido. Vocês vejam como que a graça salvadora do nosso Deus não pactua com o coração azedo dos homens. Não pactua. Glória a Deus. Deus abençoando é motivo de nós glorificarmos, de nós nos alegrarmos. Aleluia, Jesus. É um espírito do irmão do pródigo, um exemplo, não é? Todo mundo em festa, o filho voltou quebrantado, pediu perdão, o pai recebe, a festa toda acontece, proclama-se feriado na fazenda, todo mundo lá se alegrando, e o irmão chega, vê de longe e diz: o que é isso? Aí alguém fala: teu irmão voltou, são e salvo, teu pai está feliz, a festa é grande, aleluia. Mas a Bíblia diz que a amargura atingiu o coração daquele moço. Ele não se esquecia do que o irmão mais novo tinha feito, do abandono, do desprezo, do virar as costas. E ele, cheio, meus queridos irmãos, de legalismo, não quis participar daquele momento tão maravilhoso. A amargura é isso, causa isso na nossa vida. E nós vamos nos tornando esse crente, igrejeiro, caseiro, sempre nos cultos, mas o coração amargo. Isso prejudica tudo, irmãos, os relacionamentos, o nosso chamado. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, o ministério está me mandando para Cascavel, mas eu não quero vir para cá com coração velho, eu quero que o Senhor me dê coração novo. Propus isso com os irmãos, aleluia. Coisa velha, rancorosa, casamento se desfazendo por conta disso, irmãos. Não perdoa, não consegue esquecer. A mulher está ali sempre mexendo na ferida. O homem já se humilhou, o homem já propôs: vou mudar, meu bem, vou mudar, eu vou melhorar. Mas ela não esquece, o tempo inteiro mexendo naquilo. E vice-versa, às vezes é o brucutu, né? Às vezes é o que não esquece, sempre lançando em rosto, sempre trazendo a memória, sempre lembrando. Irmão, vamos pôr um ponto final nesse negócio, em nome de Jesus. Eu contei para os irmãos dos crentes da nossa igreja, uma igreja que eu cuidei, que se o João entrava pelo corredor do meio, o Joaquim saía pela lateral, para não ter que passar e cumprimentar. E os bonitinhos, dia da Santa Ceia, eu achava engraçado aquilo. Eu falei: não, um dia eu pego eles. Ah, pego. Na Santa Ceia, os bonitinhos lá, tomando ceia, chorando: ah, Senhor, ah. Mas não podia olhar um para a cara do outro. Coisa velha, coisa antiga, coisa que aconteceu, irmão, quando Deodoro proclamou a República. Mas eles não esquecem, não conseguem esquecer, alimentando aquilo todo dia. E olha para a cara do irmão, e olha para a cara da irmã, e não consegue. Aí vem aquela conversa fiada: eu não engulo fulano, comigo é tudo nos pratos limpos. Ou quando um crente vem com uma conversa dessa, irmão,
Dá vontade de bater. Porque não aprendeu, irmãos, a gostosura do Evangelho. Não aprendeu que Jesus levou os nossos pecados e dele não se lembra mais. Aleluia! Tem que esquecer. Um grande exemplo para nós, que os irmãos conhecem muito bem, foi José. Foi José. Eu acho lindo aquela escritura lá de 41 de Gênesis. Quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, eu vou fazer essas citações. Aleluia. Quando, no nascimento dos filhos, ele lança assim um dia especial, uma data especial, não simplesmente pelos filhos, mas o nome que ele deu para os filhos representava algo extraordinariamente grande na vida dele. Vocês sabem da história, não é, irmãos? Mas vamos lá, vamos ler em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Gênesis 41, versículo 51, é isso, irmão? Aleluia. Olha o que diz a bendita e preciosa palavra do Senhor, meus apreciados. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. A ordem aqui está corretíssima, é assim mesmo, não tem como ser diferente. Aqui a ordem dos fatores altera o produto, sim, se você quiser fazer diferente. Porque a ordem é a seguinte: chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer. 52 ele diz: nasceu um outro filho, a seguir nasce o segundo. Diz que ele chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Qual que é a ordem então? A ordem é esquecer para crescer, esquecer para aquecer, esquecer para crescer. Não tem outro jeito. Você vai patinar a vida inteira, irmão. Você que é esse crente de coração rancoroso, que não esquece, pastor, não esqueça o dia que eu fui humilhado, aquele dia que o irmão... Você não vai crescer. A senhora não vai crescer, irmã, enquanto não soltar isso, enquanto não abrir mão disso, enquanto essa coisa continuar no seu coração. Morre de velho e não cresce. Mas o dia que você se desprender, que você disser: Senhor Jesus, não, a partir de agora não, Senhor. Tudo bem, eu lembro, mas perdoo. Eu lembro, mas amo. Eu lembro, mas recebo. Eu lembro, mas abraço. Eu lembro e não quero mais esse ressentimento no meu coração. Deus vai te abençoar, irmão. E está aí uma coisa que ninguém faz, é você que tem que fazer. Porque eu não conheço, né? Esse teu coração eu não conheço. Por fora está bonito, está tudo bem. Como dizia minha mãe, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por fora está ótimo, tá como manda o figurino. Ó, tá no script, arrumadinho, cabelo, gravata, paletó, que bonitinho, que coisa linda, uma graça. Mas e aí dentro desse coração? Como é que está aí dentro, meu irmão? E daí, irmã, está disposta a perdoar? Por fora essa belezura, o cabelo, o vestido, a roupa, olha que coisa bonita. O pastor olha aqui e diz: ó, puxa vida. Mas e por dentro? Fala para mim, fala. Para mim não, fala para o Espírito Santo, fala. Como é que está por dentro? Se esquecer, cresce. Se esquecer, cresce.
Se esquecer, Deus te abençoa. Se esquecer, a vitória chega. Se esquecer, a porta abre. Aleluia! Aleluia! O pastor falava da pessoa rixosa, né, irmão? Glória a Deus. Que é como goteira dentro de casa. É assim. A pessoa ressentida, a pessoa com o coração amargurado, é assim, irmão. Aliás, não consegue ver bem nada. Está todo mundo se alegrando e ela é capaz de... É assim. Mas se você soltar isso hoje, coisa velha, irmão, não vale a pena. Coisa velha. Já passou, já perdeu a validade. Aquilo nem... Mas está ali, encralacrado, enraizado. Dá para soltar isso hoje? Vou falar e vou encerrar. O Espírito de Deus me diz que aqui tem pessoas doentes. Doentes. E o Senhor falou que não são poucas, são muitas. Nessa multidão, pessoas doentes, porque não conseguem soltar o passado. Eu fui visitar uma das últimas visitas que eu fiz aqui em Curitiba, que agora nós vamos visitar Cascavel. Eu fiz, e o irmão me contou, pastor e irmãos, ele dizendo assim, pastor, um irmão crente, irmão, nosso, cheio da graça, um irmão querido, abençoado. Aí sentei com ele, começou a conversar, contar a história do pai dele. O pai dele é um homem muito rude, muito grosseiro. Eu até, por sinal, acabei me identificando com ele, porque meu pai não era muito diferente. E ele contando aquilo para mim, o que o pai dele fazia, batia sem causa. O dia que não batesse num dos meninos, ele não ia dormir feliz, o velho miserável. Sabe aqueles homens ignorantes, aquelas pessoas ignorantes, estúpidas, aquelas pessoas sem noção, coitados, sem instrução, aquelas pessoas, eu sei, muitos de vocês, irmãs e irmãos, apanharam às vezes sem merecer. A ignorância era tanta, não é? Ele via a violência dele contra a mãe, e aquilo criou aquele negócio no coração. Ele cresceu, e aquilo ficou. Irmão, vocês não imaginam que hoje ele tem que cuidar do velho? É ele. Ele fala, pastor, ele falando para mim, eu cuido, mas se eu perguntar se eu tenho sentimento de filho, eu não tenho. Um homem que destruiu a nossa família, eu tenho hora a vontade de esganar ele. Quer dizer, a gente vê, ele está fazendo o papel, mas ele não consegue se desvencilhar daquilo. Aquilo está ali, no coração dele. Eu percebi, eu falei, irmão, vamos orar. Deus vai limpar teu coração, o Senhor vai te dar graça. Claro que um relacionamento, como a gente vê hoje, nossos filhos com a gente, das famílias de hoje, possivelmente aquele senhor nunca vai ter. Nunca vai ter, porque o que ele plantou foi isso. O que ele plantou foi essa barbaridade. Não é? E com certeza ele nunca vai receber o carinho, irmão. Mas eu digo, pela vida espiritual do irmão, pela vida espiritual dos meus amados, em nome de Jesus, supera isso. Supera isso. A graça de Deus é mais em nós, irmão. A graça de Deus é mais na nossa vida. E o Senhor vai cicatrizar, vai sarar essas feridas. Vocês creem, irmão? Aleluia. Olha, amizades que foram rompidas por causa desses sentimentos, e coisas que falaram, e você tomou isso como uma ofensa, e a amizade foi destruída. É a família que está enfraquecida, fragilizada por causa dessas coisas. Irmão, e eu creio que Jesus está levantando você como um agente de cura nessa casa, um agente de perdão nessa família. Fazer que nem uma mãe heroína aqui da igreja. Esse fato vocês conhecem. O pai fez uma coisa muito terrível, os filhos ficaram muito ofendidos, muito tristes, muito abatidos, abalados, e perderam o sentimento pelo pai. A mãe se levantou, mulher de Deus, levantou e falou, negativo, a maior ofendida fui eu,
pelo que o teu pai fez, e eu perdoo em nome de Jesus. E nenhum de vocês vai guardar mágoa do teu pai. Nenhum de vocês vai guardar ressentimento do seu pai. Ele se humilhou, pediu perdão, e nós vamos amar o seu pai. Que mulher terrível. E Deus, irmãos, abençoou esses filhos, hein? Eles fizeram como a mãe falou, e Deus abençoa ela, e abençoa os filhos com todas as bênçãos do céu. Uma família honrada por Deus, porque não deram lugar ao ressentimento. O que poderia ter sido o fim, eles disseram não, o diabo não vai ter vitória. Lute pela tua casa, lute pelo teu relacionamento conjugal, lute pelos teus filhos, lute pela tua família. Não deixa amargura, ou decrete como José fez. Hoje nasce aqui um Manassés. Vocês creem nisso, irmão? Vou apagar, vou esquecer, não lembro mais. Para condenar não, para sentir os sentimentos de amargura, não lembro mais nesse sentido. Não perdi a consciência, mas hoje nasce aqui um Manassés. Hoje nasce um Manassés. Vocês creem, meus irmãos?